Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia nos fala da preparação dos filhos de Israel para celebrarem a Páscoa, que era uma das grandes festas do povo de Israel. E a Páscoa, essa festa, ela celebrava a saída dos filhos de Israel do seu cativeiro na terra do Egito, quando ali eles ficaram durante 430 anos. Mas agora chegou a hora de Deus tirar o seu povo daquele cativeiro. E para isto, Deus ordenou que eles pegassem um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e sacrificasse esse cordeiro, pegasse o seu sangue e passasse nas ombreiras das suas casas, para que assim, quando à meia-noite o anjo destruidor entrasse na terra do Egito para matar todos os primogênitos, aquela era a última praga que Deus estava enviando sobre a terra do Egito para forçar Faraó a deixar o povo de Israel sair da terra do Egito. A Bíblia diz que ao anjo passar a meia-noite, ao ver o sangue na porta dos israelitas, ele passava por cima e poupava o primogênito daquela casa. Nessa história de Êxodo 12, nesse fato narrado, nós temos alguns simbolismo, algum paralelo com a nossa Páscoa que Cristo efetuou por nós. Para o cristão, a Páscoa ela contém um rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina claramente que as festas judaicas elas são símbolo, ou seja, são sombra das coisas futuras. Isto é, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Observe que o âmago da Páscoa dos israelitas, ou seja, da libertação do povo da terra do Egito, não estava nas obras de justiça do povo, mas estava alicerçado na graça salvadora do Senhor, nosso Deus. Ou seja, Deus tirou o povo de Israel não por causa das suas boas obras, não porque era um povo mais forte, mas por causa da sua graça e da sua misericórdia. Isso nos fala de nós, que quando nós estávamos no pecado, destituído da glória de Deus, o que fez Deus nos tirar dessa escravidão foi a sua graça salvadora, revelada, manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. Assim como os israelitas, nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas dos israelitas era para salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia, irmãos, o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus e também do pecado. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o cordeiro pascual dos israelitas, Êxodo 12, era um sacrifício que eles tinham que fazer. Isso aponta, irmãos, também para o sacrifício que Cristo fez. E este sacrifício que os israelitas fizeram era em substituição do primogênito para tirá-los da morte. Isso fala também, irmãos, que Cristo foi sacrificado em substituição a nós. Era nós para estarmos na cruz. Nós estávamos destinados à morte por causa dos nossos pecados. Mas Cristo, na cruz, tomou o nosso lugar e nos deu salvação e libertação pela graça do Senhor. O cordeiro, ele tinha que ser sem mácula. Isso mostra, irmãos, que para Cristo ser imolado na cruz, ele também tinha que ser sem mácula, ou seja, fala da impecabilidade de Cristo. Ou seja, irmãos, para que o sacrifício pela humanidade fosse aceito, tinha que ser alguém sem pecado. E somente Cristo estava dentro desse requisito e ele assim pôde fazer o sacrifício por nós. Agora, para nós finalizar, a gente percebe que o cordeiro da Páscoa deveria ser comido juntamente com pães asmos e com ervas amargosas. Pães asmos era pão sem fermento e ervas amargosas fala que para eles lembrarem dos anos de amarguras e de sofrimento que eles passaram na terra do Egito. E o pão sem fermento, e fermento na Bíblia fala, irmão, de corrupção, de pecado. O que isso está nos dizendo, irmão? Está
nos ensinando que nós, como cristãos, nós temos que ver uma vida sem pecados, uma vida sem iniquidade, uma vida sem coisas que desagradam a Deus. E nós temos que também sempre nos lembrar dos anos amargos que vivemos lá no pecado, lá no mundo. Mas agora vivemos com Cristo uma nova vida. Cristo é o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Aleluia! E nós devemos celebrar isso com alegria, com gratidão ao nosso coração. E que venhamos fazer isso reunidos com a nossa família, agradecendo a Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que Deus continue nos abençoando e que venhamos fazer festa hoje ao nosso Deus, porque Ele é o Salvador das nossas vidas. Que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fique na paz. Até a próxima, querendo Deus.